Queridos, quero continuar um pouco, explorar mais um pouco essa questão de resistir ao inimigo. Vamos para 1 Pedro 5, 7 a 9. 5, 7 a 9. Lemos o seguinte: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele cuida delas por vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Também vamos ler Tiago 4, 7. Tiago é logo antes de 1 Pedro. Tiago 4, 7. Se voltar aí algumas páginas, você certamente encontrará. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Comentei domingo passado que uma das mais terríveis e eficientes armas que o inimigo tem usado para destruir as gerações mais recentes tem sido a tristeza que leva à morte, a depressão, a angústia, toda sorte de sentimento de que eu não tenho valor, eu não presto para nada, ninguém me ama, eu sou abandonado, a vida não tem sentido, e levando as pessoas ao desespero, e por isso, infelizmente, os meios de comunicação pouco divulgam, mas há todo um espírito de morte operando nas gerações novas, os mais velhos também, e levando por vezes ao suicídio. Se não ao suicídio, há uma vida que não é vida, uma vida de tristeza, de angústia, e nós falamos então que há sim um remédio para isso, que nós devemos resistir a esses ataques do diabo, firmados no amor do Pai. O meu Pai me ama. Se meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Eu quero aqui, irmãos, explorar mais esse tema e mais alguns detalhes. Aqui em 1 Pedro diz que Satanás está ao redor como um leão e ruge. O que um leão quer produzir nas suas presas quando ele solta um rugido? Quer produzir o quê? Medo. Medo. E hoje, irmãos, eu quero trazer aqui essa palavra de que o medo é uma arma terrível que o inimigo usa. Mas, pela graça de Deus, nós não precisamos viver uma vida dominados pelo medo. Agora, irmãos, juntando esse texto de Pedro com Tiago, Pedro fala resistir, Tiago acrescenta, resistir e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, isso coloca um ensinamento muito prático. Quando o inimigo nos ataca você com acusação, com tristeza, com angústia ou com medo, quer gerar você o medo da morte, o medo da vida, o medo da doença, quer gerar em você um medo para te paralisar, para fazer você ficar intocado num canto, não quer dar um passo. Irmãos, seja qual for o ataque do inimigo, nós temos em Cristo Jesus, na palavra de Deus, o dever e a possibilidade de resistir, de repelir. A palavra não diz aguentai os ataques do diabo, não diz aguente, diz resista. E quando olhamos para Jesus no deserto, cada ataque, cada seta que o diabo lançou contra Jesus. Ah, se você é filho de Deus, comanda que essa pedra vire pão. Jesus estava com fome.
40 dias sem comer. Jesus devolveu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos queridos, Deuteronômio 28, 7. Quando o diabo te atacar, um dos dois vai fugir, ou você ou ele. Um dos dois vai amarelar. Deuteronômio 28, 7. Outro alerta que eu já adianto é: Jesus não mandou a gente sair a caçar demônio. Jesus mandou que pregássemos o evangelho, que amar um ao outro, viver uma vida como a dele. Isso é que temos que fazer, mas se somos atacados, irmãos, olha a promessa que está aqui, se resistirmos firme. Deuteronômio 28 começa falando das bênçãos, né? Verso 1 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 7. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Agora, irmãos, isso não é em nós, isso não é um valor próprio. Irmãos queridos, o inimigo quer nos lançar o medo, ele ruge, ele faz barulho, ele quer criar uma atmosfera de pânico, uma vida aterrorizada. Por que que nas últimas décadas, em alguns momentos, se popularizaram tanto os filmes de terror? Perceberam que em alguns momentos esse gênero de filme parece que isso é irracional. Como que eu vou assistir um monte de imagem que vai ficar na minha cabeça para me gerar medo, para eu ficar apavorado com o barulho de uma porta rangendo? Gente, isso não é lógico, isso não é racional, não faz sentido. Mas Satanás quer que a humanidade fique com medo. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo escraviza. O medo, se nós nos rendemos ao medo, se tudo que fazemos ou não fazemos é determinado pelo medo, nós somos escravos do medo e, pior, somos escravos do diabo. Hebreus 2 vai nos dizer isso. Hebreus 2,14. Vou esperar você achar, porque essa passagem é muito importante. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Primeiro, se a tua tradução fala que o diabo tem o império da morte, pode corrigir, porque esse verbo é no passado. Ele tinha, porque Jesus venceu. Ele tomou as chaves. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Morte e vida estão nas mãos do Senhor. Mas, amados, veja bem, aqui fala que o diabo usa o medo da morte para escravizar as pessoas. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Jesus disse em João 8,34, e Paulo repete o mesmo princípio em Romanos 7, que você é escravo daquele a quem você obedece. Então, o diabo lança um sentimento, imagem de terror e de medo. Se você for em tal lugar, vai acontecer uma coisa horrível. Ah, eu não vou. Aí você pensa para ir numa reunião que é um pouquinho mais longe, que é num lugar mais ermo. Não, se você for, vai dar tudo errado, vão roubar seu carro e você não vai. Cada vez, irmãos, que obedecemos a alguém ou a alguma coisa, nós nos tornamos escravos daquele coisa ou daquela pessoa. A quem obedecemos, desses somos escravos. Irmãos, aqui é terrível, diz aqui que o medo da morte, se não for enfrentado com a graça de Deus, e já vou falar sobre isso, a pessoa vive a vida inteira escravo. É uma vida que não é vida.
é uma vida que, pelo amor de Deus, é como se estivesse morto, estando vivo. Mas sabe, o medo da morte, irmãos, é o medo raiz. Ele é o medo de onde vêm todos os outros medos, não é isso? Ele é o medo fundamental. Por quê? Porque viver é bom. Ninguém quer morrer, nem eu. Ninguém quer. E como é que o medo da morte entrou e se tornou um instrumento nas mãos do diabo? Irmãos, a primeira vez que a Bíblia fala que alguém teve medo foi exatamente quando Adão e Eva pecaram. Comeram da árvore que Deus mandou não comer. O brilho da glória de Deus diminuiu ou se apagou em seus corpos. Por isso eles se perceberam nus. Antes, o brilho da glória de Deus é como que os revestia. Eles se viram nus. E quando ouviram a voz de Deus, na viração do dia, no final da tarde, início da noite, eles se esconderam de Deus, porque eles tiveram medo. Tanto que quando Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Ele diz, eu me escondi, eu ouvi a tua voz e tive medo. Irmãos, o medo da morte é o medo que é a raiz de todos os outros. E o homem teve medo, e o inimigo, desde então, tem usado o medo da morte para causar dano, para atacar as pessoas e outras formas de medo. Por que Abraão e Isaque, homens de Deus, quando visitaram uma terra estranha, mentiram acerca das suas esposas? Abraão espalhou a notícia que Sara era irmã dele, meia verdade. Isaque, mentira total, porque ele disse que Rebeca não era a esposa dele. Por quê? Porque eles tiveram medo. O medo levou 2 homens de Deus a mentir. O medo levou os discípulos de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 21, Jesus já ressurreto, os discípulos se trancaram num lugar fechado porque estavam com medo. Irmãos, o medo isola. O medo leva a comportamentos terríveis. Não podemos nos deixar escravizar, dominar pelo medo, nem pelo medo da morte. Que outros medos atingem as pessoas hoje? Vou citar alguns. Tem o medo da solidão. Tem pessoas que suportam relacionamentos abusivos, doentios, porque tem medo de ficar só. Mas, irmãos, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. O meu Pai Celestial nunca me abandonou, nunca vai me abandonar. Existe o medo dos demônios. Você não deve brincar com Satanás nem com os demônios. Não é para brincar. Mas Jesus fala para a gente temer a quem? Não temer aquele que só pode matar o corpo, mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno, e esse é Deus. Satanás quer criar um ambiente de medo, de temor, e levar as pessoas a fazerem coisas desesperadas, coisas malucas, por causa de vários tipos de medo, inclusive e principalmente o medo da morte. Não deixe que a sua vida seja determinada, que as suas escolhas, o que você vai fazer ou deixar de fazer, não devem ser determinados por nenhum tipo de medo. Amém? Se fazemos ou não fazemos, não pode ser por causa de medo. E como lidar com isso? Satanás usa flechas inflamadas. Em Jeremias 9:8, fala de flechas envenenadas do inimigo. O inimigo joga imagens, joga ameaças, vou acabar com você, você não pode continuar servindo a Deus, quem é você? Ele acusa, ele faz de tudo para tentar nos botar num canto, com medo. A incerteza. Eu não vou porque e se não der certo? Tem gente, irmãos, que é escravo do medo da incerteza. Por que eu vou tentar uma coisa se nada dá certo?
Mas não vai dar, com essa fé não vai dar mesmo, né? Eu vou tentar outra coisa. Não, mas não dá certo. Não, mas... Rapaz, isso é o medo da incerteza. Satanás quer atingir a nossa vida com medo para que levemos uma vida de escravidão. Ele vai nos dominar com várias formas de medo, principalmente o medo da morte. Como lidar com isso? Em Efésios 6, fala das peças da armadura de Deus. Nós falamos domingo passado do cinturão da verdade. Hoje queremos enfrentar o medo com a couraça da justiça. A couraça, irmãos, é uma peça que parece um colete. Ela protege essa região, principalmente o coração. A couraça da justiça é a justiça que nos é dada em Cristo Jesus. Vamos ler sobre como somos justificados. Filipenses 3:9. Vamos entender o que é a couraça da justiça. Filipenses 3:9. Paulo diz assim: e seja achado nele, ele, Paulo, achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Efésios 2, 8 e 10 vai dizer: justificados, pois, pela fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, é graça. Em Colossenses 2 diz: escrito da dívida que nos era contrário, aquilo que dava argumento para Satanás me acusar, Jesus encravou na cruz. O brado de Jesus no Calvário, 2000 anos atrás, ecoa e reverbera até hoje nos ouvidos das hostes demoníacas como o som da derrota deles. Jesus falou: está completamente pago. Irmãos, nós não mais somos devedores, nenhuma acusação há para os eleitos de Deus. A justiça, irmãos, a couraça da justiça nos é dada pela obra redentora. O preço do meu pecado foi pago na cruz do Calvário completamente. Eu não tenho que pagar mais nada, aleluia, glória a Deus. Paulo tomou essa couraça, ele diz: encontrado na justiça que não é minha, é que vem de Deus pela fé. Irmãos, a couraça da justiça é a justificação que nos é dada gratuitamente pela fé, através da obra do Senhor Jesus. Qual é a dificuldade, então, de tomar a couraça da justiça? Parece tão fácil, né? Mas pode ter algumas dificuldades. Se chama orgulho. Mas como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa. O Senhor fez, irmãos. Nós precisamos receber com humildade. Por isso que antes de resistir ao diabo, diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Se o diabo me diz: Horácio, você é pecador, eu digo: tem razão. Mas se ele vai me pronunciar palavras de condenação, acabou. Eu fui perdoado, justificado pelo sangue derramado pelo Cordeiro de Deus. Ele me deu vestes brancas, eu não devo mais nada. Tetelestai, o preço está completamente pago. Irmãos, Satanás tem que fugir de nós, porque Jesus venceu. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E trazendo o texto de Deuteronômio, irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. Revestidos pela couraça da justiça, nós fomos justificados. Romanos 8:1, logo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam na carne, mas andam no Espírito. Irmãos, quando o diabo lançar esse ataque de acusação e de medo, e você vai morrer porque você pecou, porque Deus não te ama, resista. Resista. Tome para si, para você, a obra de Jesus e resista. E o diabo e os demônios vão ter que fugir. Irmãos, se os demônios cruzam o nosso caminho,
Um de nós vai ter que fugir, mas vai ser eles. E não é valentia, não é nenhuma valentia humana de se meter a nada. Se não fosse por Jesus, todos nós já estaríamos completamente derrotados. Mas, irmãos, não resistir ao diabo é desprezar, é menosprezar, é apequenar a obra que Jesus fez por mim e por você. É fazer por menos. Jesus pagou completamente, então eu vou resistir, porque é isso que o Senhor me deu. Essa é a bênção dele para mim, é a graça dele. Eu vou resistir, sim, pela fé na obra, resistir firmes na fé. É o que diz lá em 1 Pedro 5. Mas, irmãos, Deus tem mais recursos para nos livrar do medo, que é o seu perfeito amor. 1 de João, capítulo 4, 15 a 19. 1 de João 4, 15 a 19. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a punição, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos queridos, se até esta noite, em algum aspecto da sua vida, o medo dominou, que a partir desse momento, o amor do Pai, o teu Pai celestial, te amou de tal maneira que enviou o seu Filho. E quando o amor do Pai é completamente derramado no teu coração, não sobra lugar para o medo. Sabe por quê? Porque o amor do Pai nos propiciou Jesus e a punição do pecado foi removida. Não tenho mais medo. Não há mais punição para quem está em Cristo Jesus. Quem é que comanda a tua agenda? É o amor do Pai ou é o medo? Você faz ou deixa de fazer coisas a partir da direção de Deus na tua vida ou a partir dos medos? Irmãos, Apocalipse 12 fala dos santos da tribulação e diz que eles, diante da morte, não amaram a própria vida. Porque eram valentes? Porque eram diferentes? Não, porque estavam cheios do amor do Pai. A marca do Pai estava sobre eles. Eles foram vencedores. Irmãos, não sejamos dominados. Sentir medo é inevitável, mas ser dominado é escravidão. Sentir medo é natural. Ser guiado e ter a vida dominada pelo medo é do inimigo. Agora, Horácio, qual é a diferença então entre coragem e loucura? Porque parece então, vamos ser ousados, amém? Vamos ser corajosos em Deus, amém, é isso mesmo. Mas qual é a diferença entre uma coragem que é firmada no amor de Deus e um ato insensato? É simples. Tudo aquilo que o meu Pai Celestial me levar a fazer, eu vou fazer, porque eu amo e Ele me amou primeiro, ponto. Se por amor ao Pai, Ney e Patrícia foram para a Rússia, amém. Tiveram medo, eu acho que tiveram vários, eu teria tido um monte. Mas eles foram porque o amor do Pai os guiou. Quando anos atrás o Senhor me levou a pregar o Evangelho em algum lugar da Rússia, eu tive medo. Claro que eu tive, me taquei daqui lá para Kalmyk, passei pelas estepes lá, eu tive medo do inverno, do idioma que eu não sei falar, mas eu estava seguro, porque Deus, o meu Pai Celestial, me enviou a falar as boas novas de Jesus naquela terra longínqua. Irmão, se é o amor do Pai te guiando, pode ir, porque o Senhor é contigo.
Aí sim, seja corajoso, seja corajosa, porque o Senhor é contigo, e o inimigo, se te atacar, vai ter que bater em retirada por 7 caminhos. Agora, se eu me meter a fazer coisas porque eu resolvi fazer na minha carnalidade, porque eu quero me exibir, porque eu quero mostrar qualquer coisa, aí não está o amor do Pai, aí tenha medo. Aí tenha medo, melhor não ir. Porque fora da vontade do Pai, não tem segurança. Irmãos, isso é o que deve pautar a nossa vida. Eu acho que junto com a depressão, junto com a tristeza, junto com esse espírito de morte, há também um pavor de qualquer coisa. A nossa filha Ludmila tem dado aula para crianças pequenas e a geração dos pais apavorados e desesperados. Uma criança arranha um joelho, é o fim do mundo. Uma criança se desentende com outro, o mundo vem abaixo. Parece que nada, até o mertiolate tem que ser suave e o jiló tem que ser doce. É medo, medo. Esse povo não vive. Irmãos, menino brincar, correr e se ralar, é ser feliz, ora. É menino feliz, menino brincando, correndo, se ralando, é menino feliz. Mas há um medo tão... Por que há um medo? Por quê? Porque nós estamos numa época em que o nome de Deus, o amor de Deus na família, o amor de Deus na igreja, o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo está sendo rejeitado veementemente. E onde não há o amor de Deus, há medo. Porque se o perfeito amor lança fora o medo, o raciocínio contrário também vale. Onde não há o amor do Pai, onde não há o amor de Jesus, onde não opera o Espírito Santo, onde não há esse fluir da graça de Deus, curadora, redentora, libertadora, aí Satanás domina pelo medo. O Senhor me disse algo muito simples para vocês. Que hoje seja um divisor de águas, uma mudança na vida de alguns de nós. Se em alguma área da tua vida estava sendo comandada por algum tipo de medo, que nesta noite você dê lugar ao amor de Deus. Porque fala o perfeito amor. Perfeito quer dizer completo. Toda a sua extensão, que o amor do Pai Celestial alcance o teu coração, alcance a tua alma, o medo do escuro. Eu tive muito medo do escuro, não tenho mais não. Sou filho da luz. Onde eu ando, a luz do Deus está comigo. Mas eu tinha medo do escuro. O medo da morte. Irmãos, que o amor do Pai ilumine todos os recantos da sua alma e você nunca mais tenha a sua vida dominada, determinada pelo medo. E quando terminava essas anotações, o Senhor me falou mais alguma coisa. Sabe quem foi a pessoa mais corajosa da história? Que nunca teve medo de nada nem de ninguém? Foi Jesus. Jesus não teve medo do diabo, não teve um pingo de medo do diabo. Por quê? Porque ele andava de acordo com a vontade do Pai. E o amor do Pai o guardava. Jesus dizia, o meu Pai me ama. E sabia que o Pai o amava. Jesus não teve medo de Pilatos. Pilatos, eu posso te julgar, não sei o quê. Jesus falou, olha, nem autoridade você ia ter sobre mim se não te fosse dada. Jesus não teve medo de judeu brabo, não teve medo de endemoniado, não teve medo de fariseu, não teve medo de Pilatos, não teve medo de tempestade. Jesus não teve medo de nada. Em todo o tempo ele estava firme e tranquilo, porque o Pai era com ele. Por que ele não se jogou do pináculo do templo, como o diabo sugeriu? Olha, está escrito, se você se jogar, eles vão te sustentar, os anjos vão te sustentar. Ele não pulou do pináculo do templo por uma razão muito simples, porque o Pai não mandou. Se o Pai mandasse, ele ia pular e os anjos iam salvá-lo. Mas pular de um lugar alto, sem Deus ter mandado, é loucura. Não é fé nem coragem, é loucura, é a mais rematada loucura. Essa é a diferença, irmãos. Se o Senhor te guiar, meu caro jovem, minha querida jovem, a um lugar distante para pregar o Evangelho, pode ir. Se o Deus te guiar.
porque Ele vai ser contigo. Se Deus te levar a dar testemunho num bairro perigoso, se é Deus que está te guiando, pode ir, porque os seus anjos vão te proteger. E lembre-se de Jesus. Ele nunca teve medo de nada e nem de ninguém, porque ele sabia do amor do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. O Senhor nos liberte do medo, inclusive e principalmente do medo da morte. O medo da morte é péssimo conselheiro. Pessoas fazem loucuras, insensatezes por causa do medo da morte. Não buscamos a morte nem fugimos dela. No dia que Deus nos levar, amém. A palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Eu estou falando algo sobrenatural, irmãos. O natural é ter medo da morte. O natural é ter pavor da morte. Mas o amor sobrenatural do Pai, em Cristo Jesus, nos leva a não temer nem a morte, pela graça de Deus. Os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, muitos deles enfrentaram a morte, os leões, e os relatos são lindos. Uma mãe com um filho de 7 ou 9 anos por aí, indo para a morte por causa da sua fé, e a mãe animando o filho. Meu filho, fica tranquilo, porque logo, logo nós veremos o nosso Senhor. É só mais um pouquinho, logo, logo estaremos com Ele. Ela, a mãe e o filho, indo para a morte numa arena dos leões. Irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Esse é o amor do nosso Pai. Que o Espírito Santo nos liberte do medo para uma vida de servir a Deus e nisso sermos ousados. Não é uma vida de doidice, não. Uma vida de servir a Deus e nisso sejamos ousados. Amém? Então é isso que eu queria repartir.